Aí vem brasileiros e franceses. Depois o Brasil atrás do penta. É o Brasil rumo ao penta. Autoriza o outro. Brasil! Existem derrotas que machucam. Existem derrotas que revoltam. E existem derrotas que viram mistério. Porque mais de 25 anos depois daquela final de Copa do Mundo, o Brasil ainda não esqueceu o que aconteceu em Paris. E nem estou falando apenas dos 3-0, porque o placar foi só a consequência. O verdadeiro problema começou antes da bola rolar, com Ronaldo. O melhor jogador do mundo. O rosto daquela seleção. O homem que parecia destinado a conquistar a Copa de 1998. Mas poucas horas antes da final, alguma coisa aconteceu. Uma convulsão. Pânico na concentração. Médicos correndo, jogadores assustados. E de repente o principal jogador do planeta desaparece da escalação oficial. Por algumas horas, Ronaldo estava fora da final. E aí todos pensaram, o que será de nós sem a nossa principal estrela? Com ele já seria difícil. Imagina sem ele. Porém, depois voltou, jogaria. E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela tarde. Mas quando a bola rolou, a sensação era estranha. Zidane tocava na bola e o estádio explodia. A França pressionava. Deschamps comandava o meio-campo. Djorkaeff aparecia entre as linhas. E o Brasil parecia estar sempre um segundo atrasado. Mesmo assim, o jogo ainda estava vivo, até os 27 minutos. Quando veio o primeiro golpe, escanteio para a França. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Porque aquele não parecia o Brasil que tinha chegado à final. A França entrou ligada. A França entrou acreditando. O Brasil entrou parecendo preocupado, parecendo pesado, parecendo distante. E logo nos primeiros minutos dava para sentir isso. A bola foi levantada na área. Zidane subiu e cabeceou para o gol. 1-0. E aqui existe uma coisa que pouca gente lembra. O Zidane não era conhecido pelos cabeceios, muito menos por fazer gols assim. Mas naquela noite, parecia que tudo estava destinado a dar certo para os franceses. E tudo estava destinado a dar errado para o Brasil. O mais assustador é que o gol não acordou a seleção. Normalmente um time brasileiro leva um gol e reage, briga, pressiona, parte para cima. Mas naquela noite, o Brasil parecia anestesiado. Rivaldo tentava alguma coisa. Roberto Carlos avançava pela esquerda. Mas nada encaixava, nada fluía. E então veio o fim do primeiro tempo. Outro escanteio, outra bola levantada, outro cabeceio de Zidane. 2-0. O mesmo Zidane, o mesmo lance, o mesmo pesadelo. E naquele momento parecia que a Copa estava acabando diante dos olhos do mundo. O Brasil foi para o intervalo completamente perdido. E a imagem que fica é justamente essa. Individual. Nós vamos esperar o segundo tempo, com mais determinação. A França foi melhor, marcou mais forte. A melhor seleção da Copa parecia sem respostas, sem reação, sem liderança, sem energia. No segundo tempo veio o desespero. Denilson entrou e talvez tenha sido o único jogador brasileiro que realmente tentou mudar alguma coisa. Ele pegava a bola, partia para cima, driblava, tentava criar, tentava incendiar o jogo. Mas parecia uma batalha contra a correnteza. Porque toda vez que o Brasil avançava, a França respondia. E então veio um dos momentos mais curiosos da partida. Marcel Desailly foi expulso. A França ficou com um jogador a menos, e por alguns minutos surgiu uma esperança, uma pequena esperança. Aquela sensação de, talvez ainda dê. O Brasil até tentou pressionar, ir pra cima, atacar, mas não deu. Porque naquela noite nada funcionava. Ronaldo estava irreconhecível, e isso talvez seja o que mais assusta ao rever a partida hoje. Ele não parecia o fenômeno, não parecia o melhor jogador do mundo, não parecia o cara que destruiu defesas durante toda a Copa, parecia um jogador carregando algo pesado demais, algo que ninguém conseguia enxergar. E então veio o golpe final. Petit saiu o Tafarel, Petit bateu! Gol! Já nos acréscimos, com o Brasil totalmente exposto, Petit recebeu, avançou, finalizou, 3-0, fim de jogo, fim da Copa, fim do sonho. Mas curiosamente, não foi o terceiro gol que entrou para a história. Não foi nem o segundo, nem o primeiro. O que entrou para a história foi a sensação de que alguma coisa estava errada, porque derrotas acontecem, até grandes seleções perdem. Mas poucas derrotas deixam tantas perguntas sem resposta. O Brasil de 1982 perdeu. E as pessoas lembram do futebol. O Brasil de 2014 perdeu. E as pessoas lembram da humilhação. Mas o Brasil de 1998? As pessoas lembram do mistério. Lembram do Ronaldo. Lembram da escalação alterada. Lembram dos rumores. Lembram das teorias. E principalmente, o Brasil perdeu algo muito maior que um título. Perdeu respostas. E mais de 2 décadas depois, ainda continua procurando por elas. Boa noite, agora eu tô tendo aula pra dirigir, vai.